A Bíblia. No Evangelho que escreveu Lucas, São Lucas, capítulo 9, versículo 18. Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 9, versículo 18. Glória a Deus. Todo mundo achou? Está escrito: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem os perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam os discípulos: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Jesus interpelou dizendo: mas vós, que dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse essas coisas. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que ele seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? É necessário que ele sofra muitas coisas, que ele seja rejeitado, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te dou graças, eu te louvo e exalto o teu nome, meu Pai. Esta, Pai, é a tua hora, peço a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Que eu diminua e tu cresças demais nessa noite. Usa a minha vida como canal, Pai querido, para levar a tua palavra. Abra o entendimento da tua igreja, Pai, para que recebam e entendam aquilo que tu tens verdadeiramente para passar para eles. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amada igreja, pode se assentar. Quem dizem as multidões que sou eu? Uma pergunta. No versículo 18 do capítulo 9, está escrito: quem dizem as multidões que sou eu? Amém? Outras versões estão dizendo: que dizem os homens da minha pessoa que eu sou? Amados, Jesus, quando ele faz essa pergunta para os seus discípulos, Jesus não estava passando por uma crise de identidade não, viu? Jesus não estava passando por esse negócio que adolescente chega uma certa idade da vida dele, ele fica meio confuso. Que sou? Para que sou? E para quem sou, né? Aquele negócio, né? Para que eu estou aqui? Aquelas conversas. Jesus não estava passando por uma crise de identidade. Ele não estava muito preocupado com isso não. Jesus apenas queria saber o que as pessoas, as multidões, e quando ele vem no versículo 20, que ele pergunta: mas e vós? O que você diz a respeito de Jesus? Você lembra da pergunta hoje de manhã? Pergunto nessa noite para essa igreja: e você, meu irmão e minha irmã, o que é e quem é Jesus Cristo para você? Quando Jesus faz
essa pergunta, ele queria saber dos discípulos quais são as razões que faz com que você venha a ser um cristão. Quais são as razões que faz de você um cristão? E ele faz essa pergunta para os discípulos. E sempre quando você puxar na Bíblia Sagrada alguma pergunta que ele faz para os discípulos, porque eu e você, nós somos discípulos do Senhor também, você pega aquela pergunta e fala, é para mim essa pergunta. Amém? Todas as vezes que você vê na Bíblia, que você lê alguma pergunta do Senhor Jesus fazendo para os seus discípulos, você puxa essa pergunta para você. Porque, e você, e eu, o que eu tenho a dizer a respeito de Jesus? Por que eu sou um cristão? O que me leva a ser um cristão? Acreditar em Jesus Cristo. Existe, principalmente no Brasil, existe um costume extremamente errado. O brasileiro, alguém disse um dia que o brasileiro não sabia votar. Não sabia votar. Quem disse isso, acho que foi o Edson Arantes do Nascimento, foi isso ou não? Nosso amigo Pelé. Isso criou uma situação, um escândalo. Por que ele disse isso? Por quê? Ele falou assim, olha, o camarada quando vai votar, ele chega lá e pergunta, quem é que está ganhando? É o candidato A, então eu vou votar no candidato A. Não tem convicções, não tem opinião formada, um conceito formado. Isso existe até hoje. Quem está na frente das pesquisas é o candidato A, então eu vou votar nele porque eu não quero perder o meu voto. Quem já ouviu isso? Eu não quero perder o meu voto. É brincadeira. Amém? Eu tenho perdido voto, eleição atrás de eleição, não tenho acertado uma. Os camaradas que eu voto, não ganha. Você não quer ser eleito? Deixa eu votar em você, porque é brincadeira. Não ganha. Por que você vota de um presidente? Ah, pastor, eu voto porque ele está na frente, porque ele vai ganhar. Então é por isso que você vota nele. Por que você segue Jesus? É porque todo mundo está seguindo, então é por isso que você segue ele. Por que você é um cristão? Por que você carrega com você o título, né? O emblema de cristão? Ah, pastor, porque Jesus Cristo é bom. Porque Jesus Cristo foi o responsável em dividir a história. A história começou do nosso... para chegar até o século 21, começou do ano base, o ano zero do nascimento dele. Ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, é por isso. Quais são os fundamentos espirituais que te faz de você um cristão? Amém? Jesus faz essa pergunta daqui a pouco para os discípulos, e o Pedro, tinha que ser o Pedro, né? Ele responde, porque és o Cristo de Deus. Porque, em outras traduções, porque tu és o ungido de Deus. Amém? Cristo é ungido de Deus. A partir daí, quando Pedro responde isso, o Senhor Jesus, ele vem no versículo 21 e fala, advertiu dizendo, não declare isso a ninguém. E eu paro nessa noite aqui com você, o Pedro ele chega para Jesus Cristo e fala, porque tu és o ungido de Deus. E Jesus aponta para Pedro e para todos os discípulos, mas não fala isso para ninguém. Por quê? O que aconteceu aqui? Por que Jesus chega e fala, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, que ele era o ungido de Deus? Está na tua Bíblia assim? Ou é só na minha que está? Ele, porém, advertindo-o, mandou para que a ninguém o
ninguém declarasse tal coisa. Está algo semelhante aí nesse versículo, amém? A partir daí, desse momento, entramos depois aí no versículo 22, Jesus Cristo, ele começa a dar um ponto de apoio para alicerçar a fé dos discípulos, para alicerçar a minha fé e alicerçar a sua fé. Quais são as pedras que alicerçam a nossa fé? Qual é o nosso alicerce? O que Jesus é para você? Se você perguntar no mundo secular quem é Jesus, alguns vão falar, é um espírito iluminado. Outros vão dizer, é a reencarnação de Buda. Outros vão dizer, é alguém que alcançou o nirvana. Outros vão dizer, é alguém que já passou por um processo de iluminação, que já transcendeu todos os karmas necessários, que agora ele é um espírito iluminado. Outros vão dizer, é um Buda encarnado. Outros vão dizer, é um profeta. Pedro responde, tu és o ungido de Deus. Por que que Pedro disse isso? Porque se você abrir a tua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, Pedro lembrou de uma situação. Pedro lembrou lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que está escrito, que um dia, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que o Pedro estava dizendo aqui, talvez ele estava fazendo uma associação, estava fazendo uma ligação. O que é ser ungido? Porque Jesus disse que não era para ele contar para ninguém. A ideia do Cristo, do ungido esperado por Israel, era uma ideia equivocada em relação a Jesus. Eles esperavam um ungido como Davi. Eles esperavam que alguém chegasse, alguém que um dia derramara o azeite na cabeça dele, alguém que chegasse montado no seu cavalo branco, né? Alguém que chegasse com toda a sua armadura, com a sua lança, com a sua espada, com o seu exército, legiões e legiões do seu exército, chegasse, entrasse pelos portais, pelos portões de Jerusalém, destronasse o tal de Pilatos, destronasse o camarada chamado Herodes, destronasse um outro cidadão chamado César, tomasse conta de todas aquelas terras, de todos aqueles reinos e começasse a reinar. Por quê? Atributos ele tinha para isso. Aqui já tinham acontecido algumas coisas. No capítulo 9, eu estava dizendo esses dias para minha esposa, é um capítulo maravilhoso. Pedro viu algumas coisas. No capítulo 9, versículo 10, Pedro ele começa a associar as coisas. Alguém no capítulo 9, versículo 10, daí para frente, conseguiu multiplicar 2 peixes e 5 pães numa refeição, ou seja, num lanche de uma criança, conseguiu transformar numa refeição para 5.000. Tinha alguma coisa diferente nessa história toda. Aqui no capítulo 20, no capítulo 9, versículo 28, o Pedro, o Tiago e o João, eles estavam no monte, quando Deus apareceu numa nuvem, e falou, esse é o meu filho amado a quem me comprazo, obedece-o, escuta-o, segue-o. O Pedro já tinha visto, lá na ilha de Gadara, Jesus atravessar todo o mar da Galileia, e chegando lá, curar um endemoniado, transformar a vida daquele menino. O mesmo Pedro já tinha visto, lá no capítulo 8, versículo 22, do mesmo evangelho, Jesus dá ordem para a natureza se acalmar, para o vento e para a tempestade e para o mar. Amém? O mesmo Pedro já tinha visto coisas lindas através
do ministério de Jesus Cristo. No capítulo 7, no versículo 11, ele vê ele até ressuscitar uma criança que era filho da viúva de Naim. O que faltava para ele destronar César, Herodes e Pilatos? Deus realmente derramou óleo na cabeça dele. Amém? E a palavra do Senhor diz que quando Jesus percebe essa interpretação equivocada de Pedro, Jesus fala: então separa, não conte nada a ninguém. Capítulo 9, versículo 22. Fala assim: não conte nada para ninguém. Você sabe por quê? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas vezes. Puxa vida, eu estava esperando um ungido, montado num cavalo, com um baita de um exército acompanhando ele, para fazer uma guerra aqui, para tomar novamente a nação de Israel para o povo judeu. E ele vem falar: é necessário que sofra muitas coisas, que seja rejeitado, que seja morto. Realmente é um balde de água fria na cabeça daqueles que esperavam um ungido, como foi um Davi um dia. Amém? Mas quando Jesus dá essa interpretação correta no versículo 22, Jesus estava alicerçando de forma correta o que era ser um ungido certo de Deus. Amém? Os apóstolos pensavam num Alexandre o Grande. Os apóstolos pensavam que ali estava chegando um Alexandre Magno, que foi o da Grécia, que nós aprendemos hoje de manhã. Os apóstolos, quando pensavam no ungido, pensavam assim, num camarada desse, ou então no Nabucodonosor, que invadiu, atropelou todo mundo. Os apóstolos pensavam num rei Davi. E Jesus corrige os discípulos. Este ungido era diferente, amém? Você pode repetir comigo? Esse ungido era diferente. Esse ungido veio para curar leproso, aleluia. Esse ungido veio para resgatar a prostituta. Esse ungido veio para resgatar e abraçar o humilde. Diferente, diferente, é por isso que Jesus é diferente, aleluia. É por isso que Jesus é diferente. É por isso que ele falou: vocês estão fazendo uma má interpretação do que é ser um ungido. Vocês estão fazendo uma má interpretação do que é ser uma pessoa separada de Deus. As minhas armas são outras, meus conteúdos são outros, meus objetivos são outros. Nada de morte, nada de guerra. Pedro, coloca de volta tua espada na bainha. Jesus veio oposto da expectativa dos judeus. Jesus realmente era um ungido diferente. E a pergunta continua a bater na nossa cabeça: o que Jesus é para mim e o que Jesus é para você? Judeus queriam um líder político e um líder militar. Mas o que Jesus é para mim e é para você, que a gente já conseguiu destrinchar um pouquinho dessa história. A igreja do século 21 não quer um ungido de Deus para curar leproso, resgatar prostituta e abraçar humildes. A igreja do século 21, eles querem um gênio da lâmpada mágica, para dar aquilo que nós queremos, se possível sem esforço, e de uma forma confortável. É isso que a igreja do século 21 está querendo de Jesus, um gênio da lâmpada mágica. Está errado, porque o propósito de Jesus nessa noite vem dizer para mim e para você: está errado, não vim para isso. As igrejas estão vendendo um Jesus gênio da lâmpada, estão usando outros artifícios, estão fazendo outros votos, são outras campanhas, esfrega-se outras coisas, não é a lâmpada, mas outras coisas se esfregam, principalmente o bolso. Se você achou a igreja certa, você acabou de achar, né? Ah, pastor, agora eu estou bem.
minha vida mudou, agora eu tenho dinheiro no banco, 2 carros na garagem, minha casa é própria, como nos melhores restaurantes. Peraí, você não achou Jesus, me desculpa, você achou um gênio da lâmpada, porque não é para isso que Jesus veio na minha vida e para a sua não, viu, querido? Por isso que o evangelho é porta estreita e apertado é o caminho, porque ninguém engole essa mensagem. Amém? Jesus veio para outra coisa, mas antes de entrar nesse outro link que eu vou puxar agora para a mensagem, eu queria que você resgatasse um pouquinho da história do povo judeu, do conceito judaico. Um dia foi ensinado lá no Monte Sinai, o povo todo na base do monte, lá em cima estava Moisés falando com Deus, e Deus orientava, e Deus explicava, é dessa forma, e daquela forma e tal, e vai ensinando, e são os mandamentos. Chega um dado momento, que Deus ensina sobre remissão de pecados, que a remissão dos pecados, não era feita nem através de karma, e nem através de purgatório. A remissão dos pecados do povo judeu, era feita através do sangue de um animal, de um cordeiro. O problema é que todo ano se reunia e os judeus levavam para o templo, ali no tabernáculo, no pátio do tabernáculo, nas bacias, nas mesas, nos altares, levava seu cordeirinho. A coisa começou mais ou menos assim: levava o seu cordeirinho, chegava, apresentava para o sacerdote tinha o instrumento certo, ali o sacerdote colocava aquele cordeiro ali em cima daquela mesa, daquele altar para ser sacrificado. Naquele momento, o judeu, o hebreu, lembrava dos seus pecados, colocava as mãos na cabeça daquele cordeiro, o sacerdote passava a faca e cortava a jugular, aquele sangue espergia, enchia-se uma bacia, e junto com aquele sangue ia todos os pecados daquele judeu, daquele hebreu. Na primeira vez se matava um cordeiro, só que no ano seguinte, o camarada falou: esse ano eu pequei mais. Não existia arrependimento, existia uma justificativa através de um sangue de um animal inocente, amém? No ano seguinte, ele falou: esse ano eu acho que eu pequei mais, eu vou levar 2 cordeiros. Chegava lá a mesma coisa, uma mão num cordeiro, outra mão no outro, o sacerdote. Só que isso foi acontecendo, confessava-se ali o pecado através do animal. Só que chegou um momento que no templo, chegou a sacrificar aproximadamente 30.000 animais. Então, perdeu o sentido da remissão dos pecados. Compensava cada pecado através de animal. Mas um dia, aleluia, está um homem batizando nas águas do Jordão. Simples de tudo. Bronco. As pessoas, os políticos não suportavam ele. Os governadores não queriam passar longe. Mas aquele homem tinha uma mensagem. E a mensagem era um pouquinho diferente dessa de matar um animal para que fosse assim pago os pecados do povo. A mensagem era: arrependei-vos. Vocês até hoje têm se apresentado no templo, têm se apresentado diante de Deus, mas sem arrependimento, porque você sabe que o ano que vem você traz, ao invés de um cordeiro, você traz 2. Ao invés de 2, você traz 4. Você vai compensando os seus pecados através disso. Arrependei-vos. E um dia esse homem, chamado João Batista, estava batizando, e de repente João Batista, ele levanta o olho e vê alguém que vem vindo para o Jordão.
E aquele rio estava cheio, irmão, aleluia. E João Batista olha e vê uma silhueta que está vindo para o lado dele. E João Batista se levanta, olha e fala: eis o Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado, não só o meu, não só o seu, mas eis o Cordeiro, aleluia, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus estava vindo, e João fica maravilhado, vendo Jesus vindo. João fica maravilhado do jeito dele andar, do jeito dele falar, e do jeito dele se entregar à humanidade, se entregar à morte. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, morto, e no terceiro dia ressuscite. Não era mais um animal, agora era uma pessoa, agora era Jesus. Não precisava mais este ano 30 mil animais para serem abatidos no pátio do templo. Não precisava mais agora transformar os canais que saíam da pia em rios de sangue de cordeiros. Não precisava. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O purgatório do cristão não é um lugar. O purgatório do cristão é o sangue de Jesus, amém? É o sangue de Jesus. Esse vale. O eixo principal do ministério de Jesus Cristo, e isso cabe a nós, é saber o motivo pelo qual Ele veio. E eu pergunto para a igreja nessa noite: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu pergunto para a igreja: para quê? Qual é o motivo que Jesus veio na face da terra? Amém? Ele veio por mim e por você, por você, por você. Jesus Cristo, Ele sabia que um dia ia existir várias igrejas, seja nos confins da terra, nas favelas mais difíceis de se chegar, nos bairros mais nobres das cidades mais ricas, ia ter um povo que foi salvo, foi lavado e remido pelo sangue precioso do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Motivo para que Ele veio, Mateus 9, 13. O motivo pelo qual Ele veio, está escrito: aprendei-vos o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Para que Ele veio? Para que eu e você se arrependesse. Primeira coisa, primeira pedra que alicerça a nossa fé está no arrependimento, aleluia. Para que Ele veio, pastor? Dá mais uma pedra para mim me apoiar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Outra pedra que alicerça a nossa fé, nós que andávamos perdidos, sem rumo, sem caminho, sem direção, Ele veio para me buscar e para te buscar. Outra pedra que alicerça a nossa fé é em saber para que Jesus veio e por que Jesus veio. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Está escrito:
E o que vos parece um homem, capítulo 20, versículo 28. Amém? A palavra do Senhor diz que ele veio para servir. Amém? João capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Pastor, primeiro, veio para chamar a humanidade ao arrependimento. Segundo, ele veio para quê? Para buscar o que havia se perdido. Terceiro, ele veio para quê? Para servir. Quarto, ele veio para quê? Para dar vida em abundância. Para mim e para você. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você quiser ser cristão, presta atenção nisso que eu vou falar. Você tem que seguir a filosofia de Cristo. Amém? Porque se você quer ser comunista, você tem que seguir a filosofia de Karl Marx. Tem jeito. Não dá para você defender, por exemplo, a psicanálise, se você não defender a filosofia de Freud. Se você quer ser cristão, você tem que seguir a filosofia de Cristo. Filosofia de Jesus, pela qual ele veio. Voltamos lá no capítulo 9, versículo 22. Para sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Jesus não veio para pregar uma nova religião, não. Jesus não veio para pregar um novo Deus, não. Jesus não veio para pregar uma nova lei, não. Jesus não era curandeiro e muito menos um professor de moral e de bons costumes, não. Jesus veio para ser o Cordeiro, Jesus veio para morrer. Aí está o cerne da pregação. Jesus veio para morrer. Parou para pensar nisso? Jesus veio para morrer. Jesus sabia para que ele veio e dava importância a cada detalhe. Seu olhar sempre tinha um objetivo de salvação e não de condenação. Olhava para cima e via um Zaqueu. Olhava para baixo, via uma mulher pega no próprio ato de adultério, ali condenada à morte. Olhava para a multidão e via os olhos de um Pedro, a angústia e culpa depois de ter negado. Os olhos do Senhor varria e observava tudo. Os olhos do Senhor Jesus Cristo, ele olha e dá uma varrida nessa igreja, e ele observa cada coração. Que o irmão pregou aqui foi interessante, que ele ministrou aqui foi interessante, porque ele não vê a sua aparência. Jesus vê o seu coração. Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe daquilo que você necessita. Coisa que Davi, coisa que Alexandre o Grande, coisa que Aristóteles, coisa que Freud, coisa que Buda, coisa... não sabe, mas Jesus sabe. Por isso que Jesus é diferente. Jesus, diferente de outros que foram ungidos. Jesus, repete comigo, Jesus não dificultou a chegada do homem ao Pai. Ele facilitou, amém? Jesus não dificultou a chegada do homem ao Pai. Ele encurtou o caminho. Jesus descia ao nível da multidão quando ensinava dos seus alunos para levá-los ao seu nível. Já parou para pensar nisso? Ele descia ao nível do povo para levar o povo ao seu nível. Isso é bonito. Não era aquela arrogância, eu estou aqui em cima, vocês estão aí embaixo. Eu sou, não cabe mais, botam em medalha no meu peito, não cabe mais, não tem mais, mas eu queria colocar mais uma agora de apóstolo, não, só se foi nas costas, porque aqui na frente já não cabe mais títulos. Quando terminar o culto, obreiro já fique sabendo que eu saio pela porta do fundo, porque eu não vou orar por ninguém hoje, eu vou me consagrar. Isso não é meu Jesus não, tá? Ele descia
ao nível do povo, para pegar esse povo e levar no nível dele. Caminho inverso da igreja do século 21. Não pregava dentro de uma redoma blindada com medo de tiro. Não tinha capanga armado com pistola 380 na cinta, não. E não andava em carro blindado, não. Diferente da igreja do século 21. Ele descia ao nível do povo, para pegar o povo e levar ao nível dele. Amém? Jesus ensinava a verdade em palavras que até mesmo a criança compreendia. Não colocou a verdade, a palavra de Deus, a verdade, em altas prateleiras, onde somente os intelectuais alcançavam. Não. Amém? Não colocou. Só quem tem conhecimento, teologia, mestrado, doutorado, consegue entender. Está na prateleira lá em cima, você vai ter que galgar, irmão. Você vai ter que ralar na igreja, para um dia você ter poder de Deus. Não, não colocou as verdades de Deus em altas prateleiras, onde só os intelectuais alcançavam. Não. Amém? Colocou em prateleiras baixas, que até uma criança podia alcançar. Porque Jesus é diferente. Vai descobrindo aí, crente, no nome de Jesus. Porque você segue, você sem querer, você está descobrindo hoje, porque você segue Jesus. Eu fiz uma pergunta no início da mensagem, e você já está começando a entender a resposta, a sua resposta, por que você segue Cristo. Amém? Não colocou a sua mensagem num preço tão alto, que somente os ricos poderiam comprá-la. Não. Ele colocou a sua mensagem a um preço chamado fé, que até os mais humildes tiveram acesso. Em um mundo onde os homens querem ser deuses, hoje, século 21, um mundo onde os homens querem ser deuses, Jesus foi o único que quis tornar-se homem, para nos elevar até Deus. Parou para pensar nisso também? No mundo onde as pessoas queriam ser deuses, Jesus quis ser homem, para pegar eu e você, e levar até Deus, verdadeiro. Morrer apenas, meu querido e minha querida, era apenas um detalhe para Jesus. Não importava o preço. Porque o motivo pelo qual ele veio era morrer, mas também era salvar a humanidade toda do pecado. Agora eu pergunto para você, afinal, o que era morrer para aquele que é o dono da vida? Amém? Vamos ficar de pé.